Bom, pessoal, estamos aqui de novo com os Rebeldes, com uma dupla satisfação de ter um companheiro militante, uma pessoa importante na esquerda brasileira, e que é um grande amigo nosso, que é o Milton Temer, jornalista e deputado, uma figura que mesmo não tendo hoje uma participação na linha de frente do contra partidário, está sempre muito ligado na política. Então, nós temos o maior prazer em ter o Milton Temer aqui para conversar conosco, e o tema não podia ser outro, vai ser a análise da situação política e do primeiro turno das eleições. Eu já começo, então, dando o pontapé inicial, pedindo para ele fazer um rápido balanço do que foi esse primeiro turno e da situação política, e se ele vê, de fato, um certo esvaziamento do bolsonarismo. Eu não estou me referindo à direita como um todo, mas do bolsonarismo mais extremado. Então, a bola agora está com Milton Temer. Bom, antes de tudo, deixa eu dar um abraço muito particular no meu companheiro, parceiro, Ciro Benjamin. Um beijo na Andréia e na Cristina, que eu não via há 20 anos, ao tempo em que ela era repórter Zé Latinha da TV Globo e cobria com rara eficiência o Congresso Nacional, e lembra bem como era o papel importante do saudoso PT. Um abraço muito particular também no Daniel, que nos presenteia constantemente com artigos importantes, consegue furar a barreira do Globo. Ele é um dos poucos que o Globo, muito competentemente, coloca para compensar a linha editorial claramente antissocial e antipovo. Daniel, ao lado do Bernardo Melo Franco, enfim, são pessoas que... O Veríssimo, são pessoas que dão àquela página de opinião uma dignidade importante nos dias em que escreve. Bom, dessa pergunta que você fez, que é o que abre o pontapé inicial, eu diria que não há dúvida que o bolsonarismo sofreu um impacto muito grande, a despeito de todas as manobras que sejam feitas pelo seu entorno, tanto civil quanto militar, de tentar achar que a vitória ou recuperação de partidos desse centrão, que é a verdadeira direita, recuperação deles nessas disputas locais possam representar algum tipo de salvação para a imagem do governo nacional. Nem de perto. Nós estamos vivendo claramente um momento de derrota do bolsonarismo. Resta saber qual é o tipo, quem perde de um lado, quem ganha do outro. Eu quero dizer que apareceu um fenômeno novo para mim nisso. Um fenômeno novo que se diferencia dos outros tipos. Aliás, eu não diria um, eu diria dois. Um deles está lá em Pernambuco, que é a disputa entre dois primos, Marília pelo PT e o João Filho do Eduardo pelo PSB, e o outro também de alguma forma no Rio Grande do Sul, que não é surpreendente, onde a esquerda nunca foi basicamente ou estruturalmente massacrada, sempre teve peso, mas fundamentalmente em São Paulo. São Paulo, porque em São Paulo nós temos, de maneira clara, ali o que é o cenário absolutamente hegemonizado no campo da esquerda pela imagem do neo-PT. Eu não digo PT porque vocês sabem muito bem que eu faço uma distinção muito grande entre a cúpula atual e o que era o Partido dos Trabalhadores antes da chegada ao Planalto. E essa novidade, sem dúvida, para mim, representa, no meu modo de ver, uma grande vitória da esquerda nesta eleição e uma grande derrota do bolsonarismo simbólica, porque São Paulo, a cidade de São Paulo, tem mais eleitores que alguns dos países importantes do mundo, inclusive na América Latina, Uruguai, Chile, Cuba, enfim. E esta chegada ao segundo turno, nas condições em que Boulos chegou, se levarmos em conta a comparação de instrumentos de campanha na primeira parte da mobilização, nós temos que levar em conta que foi uma vitória muito importante, não individual, não. Uma vitória que vem de alguém que representa o movimento social e que teve a coragem, mesmo no âmbito da Covid, de fazer uma mobilização com cuidados especiais, recomendando, e eu me lembro bem das imagens do comício, as pessoas afastadas e tal, conseguiu banir da Avenida Paulista a turba, a chusma bolsonariana que se reunia em frente à Fiesp. Ali começa, no meu modo de ver, uma campanha que, na rua, se contrapôs ao tempo privilegiado que os tucanos e os russomanos e companhias belas dissimuladas tiveram para esmagar Boulos. Boulos superou isso tudo com 17 segundos
e superou 1 milhão de votos para chegar ao segundo turno e já afirmar, logo na largada, tanto nos debates que participou quanto nas mobilizações de rua, que é um nome em ascendência qualitativa na esquerda brasileira. Quem vai? Liga o som, Cristina. Perdão, eu tinha tirado, que é para o barulho daqui não atrapalhar. Milton, sem dúvida, o Boulos é uma liderança em ascensão, perdendo ou ganhando no segundo turno, ele já está ganhando, né? Isso é um componente muito importante mesmo. Agora, eu sei que a eleição municipal tem sua dinâmica própria, né? Diferente de uma eleição de caráter nacional, mas eu acho que essa eleição, especialmente, ela, com os resultados que tem até agora, só de primeiro turno, ela traz uns componentes aí de um possível desenho de 2022. E aí eu queria te perguntar o seguinte, concordo com você que o bolsonarismo, né, sofreu um abalo, né? Acho que o bolsonarismo raiz, digamos assim, né, ele terá muitas dificuldades daqui a 2 anos. O que me preocupa, de fato, daqui a 2 anos é, digamos assim, o que alguns chamam de terceira via, que é uma direita disfarçada de terceira via, uma direita que se propõe a ser de centro, e um desses experimentos, digamos assim, do que eu costumo chamar de laboratório de feitiçarias da direita, né, que está sendo aí lançado aqui e ali na imprensa como, acho que uma primeira tentativa, um balão de ensaio, seria uma dupla Huck-Moro ou Moro-Huck, que é uma variante do bolsonarismo, né? E isso é o que me preocupa, porque esse bolsonarismo extremado, eu acho que a direita não irá com ele, por tudo que a gente está vendo aí que o Bolsonaro é capaz de fazer. Mas é bastante palatável para uma parcela importante do eleitorado, né? Pode ser que seja bastante palatável essa solução, Huck-Moro, ou alguma variante muito próxima disso. E aí eu queria te ouvir sobre isso, né? Sobre as chances de uma fórmula desse tipo dar certo em 2022 e como a esquerda deve ou pode se contrapor a isso, né? Eu vou responder a tua pergunta, Cristina, lendo 3 linhas de uma crônica recente, muito importante para mim, que eu compartilhei no Facebook, aplaudindo de pé. Muitos que ajudaram a Jair Bolsonaro a se eleger, sabendo quem ele é, agora fingem espanto cada vez que ele aumenta a voltagem da barbaridade que despeja de sua boca pestilenta. Essa crônica maravilhosa que eu aplaudi de pé e que você publicou, Canalhas, 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 no dia 14 na Folha, me faz ter orgulho de conhecer você desde o tempo que você começou repórter jovem, depois importante, cobrindo a bancada, cobrindo o Congresso Nacional durante o governo Fernando Henrique Cardoso, uma repórter excepcional de televisão. Me dá muita alegria, porque você coloca na tua crônica que eu considero um problema fundamental. Hoje nós estamos diante de uma operação de dissimulação brutal. Quase todos os que se apresentam como alternativas ditas centristas foram responsáveis de primeira linha na eleição de Jair Bolsonaro. E não é que não soubessem o que estavam fazendo. Sabiam o que estavam fazendo, mas imaginavam que o capitão seria controlado por aqueles que o colocaram lá, aqueles enfim, os militares fardados nativa que o colocaram lá com manobras espúrias, e o livro do Denis Rosenfeld sobre Michel Temer já divulga isso, quando conta que 1 ano antes do golpe da destituição de Dilma Rousseff, o general Vilas Boas, que então posava de democrata, punindo quem se assanhasse com contestações do governo do NeoPT, ele ali deixa claro que o general Vilas Boas já operava, desde 2015, uma operação que começou com um golpe e que teve seu epílogo naquela postagem de tweet que ele fez na véspera da eleição, dizendo para o Supremo não aceitar o recurso de Lula. Eu, particularmente, pouca gente foi tão oposição ao governo Lula quanto eu, mas pelo sentido oposto do que eles apresentavam, pelo sentido de descumprimento daquilo que era o programa de governo previsto pelo último Congresso do PT antes de ir ao governo,
o Congresso de Recife de 2001. Traíram isso e eu era oposição. Mas sou obrigado a reconhecer que, junto disso, a forma de tirar Lula da disputa foi das mais canalhas que se possa imaginar, porque foi um processo de arbitrariedades brutais, ilegalidades que somavam, parcialidades que ficaram depois reveladas a partir desta figura bizarra, Sérgio Moro, que é incensado pelos grandes poderes, insensado e ainda é alimentado, independentemente de... Inclusive, consideravam que a presença dele lá era uma garantia da manutenção dessa imagem de bom comportamento, até que o capitão disse, olha, para com isso, sou eu que mando e tal. Então, essa gente que se apresenta com o direito, primeiro, tem que lavar a boca. Não é só ele, digam os patrões, não. O meu caro Gabeira deu uma entrevista em vésperas da eleição, dizendo que nós seguramente havia que dar um tempo, esperar, porque o Bolsonaro podia ser uma surpresa. E o Gabeira tinha sido deputado com o Bolsonaro como eu, mais tempo até do que eu fui. Aliás, eu tinha um problema com o Bolsonaro. Éramos colegas na Comissão de Relações Exteriores e ele me tratava como comandante e batia continência. Eu digo, porra, Bolsonaro, você é deputado como eu, vocês me caçaram, como é que tu bate continência para mim? Era impressionante. Sabe? Então, ele é uma figura que... Esse é que é o perigo. Ele, pessoalmente, é assim, é como o Cid no Botequim. Não é como o Daniel, porque o Daniel tem uma certa aristocracia ali inserida nele, mas ele é como o Cid, povão, sabe? Aquele torcida do Flamengo, aquela coisa... Ele é aquele tipo. Você não tem problema de conversar. Agora, por isso ele é perigoso. Ele sabe o que quer. Ele é tosco, ele é inculto, mas ele é extremamente orientado sobre o projeto de poder. Ele faz qualquer coisa pelo projeto de poder, inclusive negar suas convicções. E essa gente sabia disso. Mas achava que o Paulo Guedes ia exercer total controle. Resultado, eles agora, o que eles são? Eles estão embaranados, porque eles precisam manter o Paulo Guedes, ou pelo menos a política dele. Qual é o medo que eles têm? Nós não podemos iniciar aqui um tsunami de realmente tirar o Bolsonaro, porque o que eles querem é tirar o Bolsonaro e colocar o Mourão, que senta ali o Mourão, tira a Damares, tira o Salles, é capaz até de tirar o Paulo Guedes, aí coloca o Armínio Fraga, para fazer mais inteligentemente o que está sendo feito de contra-reforma. Mas pode ser que dê mais. Começa no negócio. Tem um processo no TSE que julga a chapa. Ainda não foi a voto. Um processo que considera as ilegalidades cometidas durante a campanha. Então, objetivamente, essa direita fica embananada porque, ao mesmo tempo que quer acabar com os bons modos, não quer acabar com a essência do regime, que é o seu modelo de contra-reformas. Eles estão embananados. Então, objetivamente, eu acho que o campo daqui para 2022 vai se esclarecer, porque a situação econômica vai se agravar, seguramente vai se agravar, as benesses assistenciais vão diminuir, não é que vão desaparecer, porque vai ficar o Bolsa Família e tal, vão diminuir, e, evidentemente, daqui para 2022, eu acho que se criam condições muito positivas de uma volta do cipó da obreira no lombo de quem mandou dar até agora. Daniel, Andréia. Daniel? Queria trazer a reflexão para o campo das esquerdas. Né? Me pareceu que, de modo geral, as esquerdas democráticas, né? As esquerdas democráticas foram muito a reboque da perspectiva de que eleição municipal só pode considerar demandas locais, características locais. Evidentemente que, numa disputa municipal, os candidatos têm que trazer propostas para resolver os problemas da cidade. Porém, isso não impede que eles politizem as campanhas. Né? E, no entanto, o que nós observamos foi que foi quase nula a politização, no sentido, inclusive, de trazer a discussão do bolsonarismo, né? de como ele é uma ameaça para a democracia brasileira e como ele é uma barreira para qualquer tipo de aprofundamento da democracia brasileira. Então, no entanto, a grande maioria dos candidatos de esquerda entraram nesse diapasão. De outro lado, também, quase sempre foram incapazes de se unificar. Talvez uma coisa esteja ligada à outra. E isso trouxe um prejuízo imenso, como aqui no Rio de Janeiro,
né, que nós estamos agora nessa disjuntiva Dudu e Crivella, né, com a perspectiva de dar uma surra eleitoral no Crivella, mas, ao mesmo tempo, lamentável termos que, para fazer isso, ter que votar no Eduardo e, sobretudo, olhando o campo das esquerdas, se elas estivessem unificadas, elas poderiam estar, como o Boulos está, no segundo turno, com o Eduardo Paes, e dando a esse segundo turno uma dimensão completamente diferente. Então, eu vejo esses dois erros. Né? Você concorda com que esses erros foram cometidos, ou seja, que eles não eram inevitáveis, e se não concorda, por quê? E se concorda, quais são os fundamentos desses erros para você? Eu concordo em parte, Daniel. Eu concordo dependendo do Estado. Isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul, ficou evidente nas entrevistas da Manuela, que são entrevistas que eu considero muito abaixo do nível de politização que eu esperava de uma candidata de esquerda. Não estou acompanhando em Recife, mas estou acompanhando São Paulo. Eu diria que no Rio não tem disjuntiva nenhuma para mim, porque quando apresentam o Crivella como o grande demônio, eu quero lembrar que o Eduardo Paes é exatamente aquilo que eu, na resposta à Cristina, eu estava dando sobre a direita dissimulada. O Eduardo Paes fez um dos governos mais repressivos que a prefeitura já conheceu. O Cid, que frequentava o Buraco do Lume comigo, e você até, em algumas vezes, indo lá, quando estava preparando seu livro sobre Prestes, você deve lembrar perfeitamente o cuidado que a gente tinha que ter diante daquelas vagas da Guarda Municipal que invadiam o Buraco do Lume atrás dos camelões. A vaga, eu tive várias vezes caminhando no calçadão, tinha que proteger o cara que estava com um lenço no chão, vendendo umas bobagens para poder pagar o almoço, vendo aquilo tudo ser arrancado da mão dele pela Guarda Municipal, que era, na época, conduzida por um tal de Bethlen, neto do general Bethlen, que vocês que enfrentaram a ditadura no peito e na raça sabem perfeitamente que papel desempenhou na tortura. Era o neto dele que estava com o Paes, fazendo aquela chamada Secretaria da Ordem, reprimindo brutalmente, reprimindo na remoção de favelas. Eu não faço uma grande diferença entre o Paes e o Crivella. O Paes é apenas não é religioso, não é fundamentalista, é laico, mas, por seu lado, ele pode exercer, numa parceria com Rodrigo Maia, um papel tão nocivo contra a sociedade, tão antissocial, em favor da direita, por conta de transformar a Prefeitura do Rio de Janeiro num baluarte de defesa de contra-reformas. Agora, onde é que eu discordo de você? A campanha em São Paulo eu tenho acompanhado. Ontem, inclusive, eu não vi o debate do Rio, eu vi o debate de São Paulo. O Boulos, na primeira entrevista que ele deu, após a sua indicação, ele disse de maneira clara: eu não vou procurar quem eu não tenho que procurar. Eu não vou. Quer dizer, não veio. Ele acaba com aquela conversa de que é um candidato para todos, porque quando alguém diz que é candidato para todos, alguém está traindo. E esse alguém geralmente é o povo. Não, tem gente com quem eu não vou conversar. E mais que isso, diferentemente do que ocorreu no Rio de Janeiro, não condicionou a sua candidatura à união ampla de frente. Ele fez uma frente de esquerda combativa marcante. O PSOL, o PCB e a Unidade Popular. O PCB e a Unidade Popular, para além de o PCB ter feito o ato simbólico de retirar a candidatura do Mazeu, que é um nome importante em São Paulo, um nome importante, inclusive, da esquerda nacional, retirou a candidatura para apoiar o Boulos. Ali ele fez uma frente de esquerda, não se preocupou. Ele fez a política correta, através do debate que ele nacionalizou. Por incrível que pareça, por exemplo, até na discussão sobre política tributária municipal e sobre política de habitação e política de emprego, nos 3 itens, ele nacionalizou o debate denunciando a política nacional. Nos debates que fez. O Boulos está sendo, nessa campanha municipal, está corrigindo, na minha opinião, os erros que ele cometeu na campanha presidencial, em que ele ficou colado e acessório da candidatura Lula. Agora não é ele. E tem feito, no meu modo de ver, um desempenho brilhante. Então, eu tenho parcialidade de concordância com você e uma certa... Você não acha que o Boulos... Eu concordo com a tua apreciação e vejo com muito entusiasmo a campanha do Boulos. Mas você não acha que ele é a exceção que confirma a regra?
Eu não sei, porque Deixa eu meter. Se for uma exceção, confirma, uma exceção em São Paulo, não uma exceçãozinha. Dá muito da tônica da eleição geral. Mas eu digo as esquerdas, de modo geral, né, porque na minha questão eu pus que as esquerdas, de modo geral, municipalizaram a campanha a reboque desse lenga-lenga de que campanha municipal você não pode falar em política, mas apenas em problemas locais. Eu acho que o Boulos rompeu com essa perspectiva. Daniel, eu te pergunto, Daniel, que essa coisa eu te dei exemplos concretos. E vou te dizer mais, no Rio de Janeiro, eu não tive nenhum entusiasmo, apoiei, votei, declarei publicamente. Eu, no primeiro turno, votei na nossa candidata do PSOL tranquilamente, entendeu? Achei que ela, no primeiro debate, na Bandeirantes, aliás, no único debate, ela teve logo de saída confronto com o Paes e, coincidentemente, e com o Crivella. A Renata não vacilou. Ela foi para cima dos dois. Crivella e o Paes. Ela foi para cima dos dois como representantes da direita nacional. Ela não se fez conhecida nem se ampliou, porque, primeiro, ela mesma, quando foi escolhida porque um equívoco estava na origem da escolha dela, que foi a retirada da candidatura do Freixo. Essa retirada da candidatura do Freixo, que condicionava uma frente, que, no meu modo de ver, tem a ver com o que você diz, uma frente voltada para a administração local. Sem essa frente. O Boulos está construindo a frente, mantendo a hegemonia da posição de esquerda. A forma como o Tato e o Orlando Silva, no dia seguinte, se encostaram no Boulos, me fez lembrar o seguinte: o Lula, no começo das suas caminhadas, as pessoas indo atrás. Ou seja, quando o candidato do PT e do PCdoB em São Paulo, que são a sede desses dois partidos, teórica, ideológica, inclusive de representatividade, se encostam, é porque o Boulos fez a política nacional correta. E eu concordo com o Cid. São Paulo não é uma exceção. São Paulo é a marca da política nacional, porque o Rio de Janeiro, lamentavelmente, deixou de ser. A partir dos Cabrais, Garotinhos, Beneditas e Companhia Bela, deixou de ser. São Paulo é que dá o caminho. Primeiro vinha dando na disputa polarizada entre PSDB e PT, que no Rio de Janeiro nunca existiu, porque o PT no Rio de Janeiro é quaquá, que está preocupado com Maringá e os seus arredores. São Gonçalo tirou um cara do DEM para ser candidato a prefeito em São Gonçalo, porque é umas pessoas dele. Então, objetivamente, é um quadro distinto. E por isso que eu digo, São Paulo dá, de uma certa forma, esse sul que dá um norte do que pode acontecer na política. Eu acho que você, inclusive, disse uma coisa certa. De qualquer forma, qualquer que seja o resultado de São Paulo, que certamente vai ser melhor para o Boulos do que já foi no segundo turno, vai ser melhor, que eu digo, em aproximação com o Covas, eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos uma grande vitória da esquerda de cunho nacional a partir de São Paulo. Deixa eu pegar esse embalo seu e as questões que o Daniel levantou. Seguinte, daqui para frente, a esquerda, não estou nem levando em conta a questão de 22, e sim as questões, as tarefas que a esquerda tem daqui para frente. Né? Quer dizer, o Daniel ele ressalta muito a importância dos movimentos sociais. E existe um debate muito grande aí nas mídias sociais, principalmente no Facebook, sobre o erro do Haddad não ter saído candidato em São Paulo, do Freixo ter aberto mão da candidatura dele no Rio, e dos muitos erros que o PT teve, Brasil afora, nas suas composições. Em algumas cidades, claro que não são em cidades importantes, mas em algumas cidades já tem composição com o próprio PSL. Né? Então, assim, como é que você vê as tarefas da esquerda daqui para frente? André, você está colocando uma pergunta fundamental para mim. Eu quero dizer uma coisa. Eu não sou daqueles que torcem pela desagregação do PT para que o PSOL suba. Eu não penso nem no PSOL em si. Aliás, você me conhece bem, já é de uma segunda geração, porque até sua mãe me conhecia bem já da luta política, para saber que eu tenho uma proximidade muito grande com o PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro, que é onde se encontra, no meu modo de ver, talvez, do modo de vista, percentualmente, é a organização de esquerda que tem o maior núcleo de formuladores de alto nível. É verdade. Zé Paulo Neto, Naseu, Mauriase, Marcelo Braz. É um time de primeira linha. Então, eu sou muito PCB, mas eu não torço por desagregação do PT.
Eu reconheço a importância do que foi o PT na mobilização dos setores populares para a luta política, não só para a luta econômica, para a luta política também, ao tempo em que o partido era classista. Eu não olho o PT pela sua visão. Eu acho que o sindicalismo atrapalhou o PT. O sindicalismo, aliás, é o principal responsável, no meu modo de ver, da guinada. É quando Lula vai buscar lideranças sindicais da CUT, tira da CUT e coloca no partido, que o partido começa a ter a sua guinada direita. Ou seja, a virar um partido da ordem. O partido que vai buscar algumas conquistas para os setores populares sem encomendar os de cima. A lógica do sindicato de tirar o que puder do salário, mas sem atrapalhar demais a vida do patrão. Então, objetivamente, eu acho que, por exemplo, tem dentro do PT hoje um grupo muito importante discutindo a linha da frente de esquerda, contra a frente ampla, contra essa aliança e aproximação com essa direita civilizada, preconizada por aqueles que dizem temos que tirar o Bolsonaro, temos que unir todo mundo, como se o Bolsonaro tivesse um peso político-ideológico brutal. E não tem. Essa eleição agora acaba de mostrar isso. Esse o líder dessa linha política aí é o Flávio Dino, do PCdoB. Principalmente, que eu não sei nem o que, aliás, eu vi dando uma entrevista para o Fernando Rodrigues, em que ele dizia claramente, que eu fiquei horrorizado, quais eram as referências que ele tinha, teóricas. Você, comunista, que referência teórica você tem? Aí ele respondeu, Mandela e Obama. Palavras de ontem, lá, eu caí para trás. Quando eu me lembro, quando me perguntaram na minha candidatura ao Senado se eu tinha como referência ideológica o Chaves, eu tenho admiração pelo Chaves. Referência ideológica eu tenho em Robespierre, Marx e Lenin. Eu disse isso para o Globo, quando era candidato ao Senado. Então é diferente. Quando o cara que é do PCdoB diz que as referências ideológicas são Mandela e Obama, bom, tudo bem. Então, eu fundamentalmente acho que é importante que esteja acontecendo no PT, mas que eu duvido que alcance hegemonia no PT contra a burocracia da cúpula, que é o grupo do Breno Altman, Walter Pomar, o Genuíno, que, aliás, está com uma formulação de esquerda radical a favor da frente ampla de esquerda anticapitalista, marcando, usar a campanha de mobilização para fazer a doutrinação, de mostrar claramente que grande parte das sequelas e mazelas que nós estamos vivendo, elas são inerentes ao regime que nós vivemos. E se não fizer uma identificação, olha, malandro, não adianta você ter conquistas pequenas, porque na primeira volta eles te tiram essas conquistas. Ou muda esse regime, o Genuíno está com esse discurso. Então, existe um grupo que tem feito um seminário interno, eu até participei como ouvinte de 2 deles, de altíssimo, porque são quadros de alto nível, fazendo a formulação pela frente esquerda. Se prevalecer essa lógica, e que, de uma certa forma, o Boulos adotou em São Paulo, eu acho que a esquerda está num caminho de combatividade, sem sectarismo, mas com um radicalismo muito sadio. Mas, Milton, você acha que essa ala que está com essa formulação que você falou do Genuíno, no debate interno do PT, ela prevalece? Me parece que não. Acho que a vida pode... Porque tem um problema sério, eu não digo PT, tem o neo-PT. Porque o partido que existe hoje é um partido que, com 13 anos de governo do PT, recebeu um pacote de adesões absolutamente oportunistas, arrivistas, pessoal que entrou na boquinha para entrar nas administrações. Este pessoal joga para puxar para trás. Mas este pessoal, na medida em que o partido não está no poder, começa a se desgarrar. Você já vê um aqui saindo, indo para lá, você já começa a ver isso. Uhum. Então, evidentemente, o tempo e a radicalidade do debate podem favorecer esse grupo interno. Eu me lembro, eu tive uma conversa, quando nós fundamos o PSOL, eu tive uma conversa com o Walter Pomar, de quem eu era muito próximo. O Cid sabe disso, que eu comentei com o Cid na ocasião. Eu digo, Walter, nós temos que sair, não dá mais pé, depois dessa contra-reforma, da nomeação. Porque olha, quando acabou a eleição, Hélio Gaspar ele fez uma entrevista comigo. Ele, antigamente, na coluna, ele tinha uma entrevista com 3 perguntas no canto. Uhum. A primeira entrevista minha, ela disse assim, temos que ter uma compreensãozinha, o PT vai se instalar, tem um período de transição, não tem que ter muita cobrança. O primeiro ano eu não fui um cobrador. Quem visse, inclusive, os debates que eu participava na TV educativa, saudosa de então, eu tinha uma posição muito compreensiva. A maneira, quando tem a nomeação de Meirelles, e o apoio a Sarney e a contra-reforma, vamos ter claro, quem faz a contra-reforma primeira da Previdência é o governo Lula.
contra os servidores, com o apoio da CUT. A CUT deu apoio porque achava que os servidores eram privilegiados. A CUT, uma central de trabalhadores, ficando contra outro tipo de trabalhador porque não tem os mesmos direitos. Ao invés de disputar os mesmos direitos, querendo tirar os direitos dos outros trabalhadores. Pois bem, nessa altura, nós saímos para fazer o PSOL. É quando Heloísa Helena assume a vanguarda, e eu caminhei com a Heloísa Helena na campanha presidencial dela, que, lamentavelmente, no meu modo de ver, cometeu um suicídio político ao deixar de ser candidata a presidente e tentar passar o bastão para a Marina, que é o oposto dela. Ali cometeu um suicídio político. Mas, objetivamente, eu sinto de maneira clara que nós, hoje, temos que considerar que o PT está sendo pressionado muito para que essa cúpula saia da frente. Essa cúpula moderada, essa cúpula despolitizadora, essa cúpula que participou dos 13 anos justificando a desmobilização do movimento social, que o governo Lula impôs às suas bases, que deu o MST. Mas como é que não tem o genuíno que você está elogiando aí? Hein? Dessa cúpula não faz parte o genuíno que você está elogiando agora há pouco? Não, o genuíno não está na cúpula. O genuíno, no último congresso, foi quem encaminhou a candidatura a presidente do Walter Pomar. Ele era da cúpula. Ele não está mais. Ele encaminhou, sabe aquele processo que tem o PSOL no Congresso que tem? O genuíno foi quem encaminhou a candidatura do Walter Pomar. Mas, Milton, como é que tira essa cúpula moderada se o Lula é o moderado? Isso é, primeiro, eu acho que o Lula hoje está mais preocupado em cuidar dos seus processos. Ele está fazendo o que lhe obrigam a fazer. Você não está vendo o Lula de tempos atrás. O Lula só se empenha quando se trata do Lula livre. Fora disso, é sempre uma declaração polêmica. É sempre uma declaração que embanana. Então, eu acho que o Lula, de uma certa forma, está procurando a sua felicidade privada e o fim dos seus processos. É isso que se lhe interessa neste momento. Não é ser candidato em 2022, não é nada disso. Agora, o neo-PT tem uma dependência dele muito grande porque conseguiu liberar todos os quadros expressivos. Uhum. Todos os quadros expressivos. Mercado, cadê Mercadante? Cadê Tarso Genro? O pessoal do Rio Grande do Sul. Tá, cadê o Olívio Dutra? Esse eu faria campanha para presidente. Eu faria campanha para presidente de Olívio Dutra. Cadê o Olívio Dutra? Uhum. Então, objetivamente, afastar essa cúpula não é botar a esquerda radical na frente, não. É recuperar uma série de quadros históricos do PT que foram afastados na guinada ideológica durante o período de governo. O Milton, tal como você, eu sou muito crítico ao PT, embora também não queira... Eu lamento a desagregação dele, lamento o que ele está se tornando. Isso é ruim para o movimento popular. Agora, é engraçado, você às vezes é mais duro no verbo contra o PT, mas tem mais expectativas. Por exemplo, quando você diz que no Rio é danado porque é o Quaquá. Pois é, mas o Quaquá, ele pegou o cara do DEM para ser candidato em São Gonçalo. Em São Gonçalo. Mas ele, nesta eleição, forçou o PT a apoiar, no município da Baixada Fluminense, um candidato bolsonarista, que se dizia bolsonarista. E aí houve reclamação, a questão foi, ele ganhou aquilo, e houve um recurso ao Diretório Nacional, que deu razão ao Quaquá. Mesmo tendo havido um texto assinado por todos os ex-presidentes nacionais do PT, com exceção do Lula não entra dividida, defendendo a posição contrária. O Quaquá ganhou todos esses ex-presidentes nacionais. Quer dizer, a situação é mais complicada. Eu acho que essa burocracia do PT, ela não vejo muito, eu lamento muito, mas não vejo muito como reverter essa situação, embora eu tenha um profundo respeito a muita gente que está no PT ainda. Mas, Cid, você mesmo está dizendo, a quantidade de gente que assinou contra essa decisão, essa gente tem importância. E essa gente, o que garante os babás dentro do PT é o que eu estava dizendo para a Cristina antes. O que garante os quaquás dentro do PT é exatamente esse neo-PT da Boquinha que entrou durante o governo Lula. Mas que é a maioria. Não, mas essa o Quaquá tem maioria. O Quaquá tem maioria nessa história contra todos os ex-presidentes. Até quando? Na medida em que... E era para apoiar um cara que não é que foi do DEM, não. O cara hoje defende o Bolsonaro e o PT o apoiou.
estou falando em termos dinâmicos. Eu estou na linha da Erundina, que eu postei um vídeo dela que é de chorar. A Erundina dizendo por que é socialista, sabendo que não vai ver nunca sequer o fim do capitalismo do Brasil. Não vai emocionar. O que eu estou dizendo é a dinâmica que se instala no neo-PT a partir do PT estar fora do governo e, mais, ter perdido muitas prefeituras. Grande parte da base eleitoral interna que faz essa cúpula vai sair do PT daqui a uns 4, 5 anos. Enquanto essa gente não. Enquanto o que fica no partido é aquela base histórica que não topou vir conosco. Eu me lembro do papo do Walter Pomar. Eu digo, Walter, vamos fazer um novo partido. E o Walter me disse, Milton, para sair do PT eu vou para casa. É o último partido, eu não vou do outro. Mas, Milton, esta gente ficou... A minha pergunta não é sobre o PT, é só para mostrar, quer dizer, a meu ver, você, embora faça críticas muito duras, e use essa expressão neo-PT, você, no fundo, você tem algum tipo de esperança no PT como um todo, porque o PT já está fora do governo, e essa gente continua lá. O PT ficou fora do governo, está há alguns anos já fora do governo, e essa gente continua lá. Embora tenha quadros muito bons que eu queria... Mas a velocidade... Peraí. Vocês que são marxistas me corrijam. A velocidade da mudança das forças produtivas é muito mais rápida do que a das relações sociais. Este pessoal não sai imediatamente. Está saindo. Bom, tudo bem, mas a pergunta não era sobre isso, não. Embora tenha uma relação. Eu penso que o cenário para 2022 e para a própria situação da esquerda tem muito a ver com 2021. A crise vai se agravar, como você mesmo já disse, e alguns elementos que mitigavam os conflitos, quer dizer, vão ou terminar ou diminuir muito. Quer dizer, o Paulo Guedes diz que não tem colher de chá para auxílio emergencial, o próprio Bolsonaro já não fala mais de auxílio. Nem para o Amapá, nem para o Amapá. Nem para o Amapá. Então, me parece que esse cenário, no plano social, é uma coisa que vai ter que ser vista com muita atenção. E isso necessariamente vai incidir sobre os vários partidos, inclusive o PT, e vai incidir sobre 2022. Então, é isso que eu queria que você comentasse, essa coisa, e inclusive o cenário de 2022. O Daniel insiste muito na coisa do movimento, tem que olhar o movimento social, tem que olhar o movimento social, tudo bem. Mas, às vezes, a gente sabe que tem que olhar, mas o movimento social não faz muito para ser olhado, entende? Mas está se desenhando um quadro... O movimento social não delibera. O movimento social não delibera. Ele pressiona. Não, mas ele dá a base para as mudanças, inclusive para as posições partidárias se modificarem. Quer dizer, não teria havido a vitória eleitoral do Chile, a vitória parlamentar, se não tivesse havido um movimento social antes. Eu penso que o quadro no Brasil pode se desenhar um quadro de muita insatisfação, muito desgaste do governo, enfim, e de um ascenso das lutas sociais. Isso, claro, vai bater em 22, e vai bater no universo da esquerda. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu queria acrescentar mais um dado dessa importante equação que se arma, que é o que vai acontecer dentro das Forças Armadas. Também é importante, nós que temos formação atávica, eu por carreira e você por filiação com a Melicada, nós sabemos perfeitamente do perigo da Praça d'Armas quando começa a ficar descontente. Não é que a Praça d'Armas esteja descontente ideologicamente, mas a Praça d'Armas começa a ficar descontente com o fato de degradação da imagem que eles tinham recuperado depois do período autoritário para o período da transição pelo alto, e não me venham com o negócio de período de instalação da democracia, que não é democracia porra nenhuma, vamos parar com isso, da transição pelo alto. Essa imagem que eles tinham recuperado começa a se degradar muito rapidamente por conta da participação de alguns generais fardados e alguns empijamados na cúpula do governo, pelo qual, e você sabe como isso conta para Merico, ele recebe um aditivo salarial de R$20 mil no Ministério, mais os 20 mil que recebem por participar de conselhos do SESC, do Itaipu, enfim, tudo isso. Tá? O que está? Quando o Pujol vai a público dizer nós somos do Estado, você vê que ele, inclusive, comete um ato falho. Ele falou uma frase que é partidária no final. Nosso partido é o Brasil. Isso era fala do Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, qual é a insatisfação deles? Não é ideológica, mas eles não são a base de sustentação segura com a qual o Bolsonaro contava até algum tempo atrás.
O Mourão está querendo se escafeder, porque o Mourão está se apresentando como alguém. Olha aí, eu posso ocupar o lugar dele. Eu estou à disposição. O Mourão vai e volta, você reparou? O Mourão tem um período de oposição ao Bolsonaro, aí não colou, ele volta a ser apoiador de Bolsonaro. Aí o Bolsonaro começa a degringolar, ele volta para a oposição. Daqui a pouco, depende do que vai acontecer. Então, o que vai acontecer nas Forças Armadas também tem que contar, não por isso que represente algo de mudança para a esquerda, não, mas que deixe de ser uma intervenção daquele setor mais fascistizante, ideologicamente, para impor uma linha que, na prática, está se comprovando uma bosta. Ô, Milton, a demonstração disso é que não se fala mais em golpe, né? Nem o Bolsonaro, nem os filhos dele, nem o pessoal. Exatamente. De cena. O apoio do Bolsonaro é o Centrão. Ele vai estar cada vez mais um governo ligado ao Centrão. No meu modo de ver, vai depender de como é que o neo-PT vai ter a consciência de ceder à hegemonia. Isso aí, você, o Daniel, enfim, Cristina e André, que são acompanhadoras de perto, têm mais condição do que eu, um velho aposentado aqui no meu gabinete, junto com minha televisão, com vocês aqui, meu laptop, para dizer como é que isso vai influenciar para que o PT entenda que a hegemonia do processo em 22, no quadro que se apresenta agora, é verdade que muita água pode rolar embaixo da ponte, não é para ter o PT na cabeça. Não é para ter o PT na cabeça. Por outro lado, o Boulos sozinho... Milton, eu queria exatamente te perguntar sobre isso. Diante dessa análise que você fez da situação do PT hoje e do Lula, que você fez há pouco, e da ascensão do Boulos, eu queria saber se você vê, daqui a 2 anos, o Boulos liderando essa frente de esquerda. O Boulos será candidato daqui a 2 anos. Resta saber como é que o neo-PT vai encarar isso. O neo-PT vai topar dar um vice para o Boulos? Tem nomes ótimos. Eu ficaria felicíssimo com uma chapa Boulos-Olívio Dutra. Aliás, eu fui responsável por uma parceria que fez o Lula ter ódio de mim posteriormente, né? Que foi que colocou o Brizola como vice do Lula. Se você estava na cobertura de imprensa quando houve o Congresso do Glória. No Congresso do Glória, quando eu saí quase empatado com o Dirceu, que estava apoiado pela CUT, estava apoiado pelo Lula, e eu era o candidato da esquerda, ele fez 49% dos delegados, eu fiz 47%. Na saída, a imprensa veio para cima de mim. Eu digo, não tem racha porra nenhuma. Saímos mais que nunca unidos em torno do Dirceu, e mais ainda, fora do partido, uma chapa unitária de Lula na cabeça e Brizola de vice. Eu cheguei no Congresso no dia seguinte, o Zé aquele de Niterói, esqueci o nome dele agora. Enfim, era um cara que só falava apelido. Boa, Turco, o italiano, eu vim aqui hoje para pegar você, mas aí o italiano me chamou e disse, ele tem razão, ele está com razão. Eu quero que você chame ele para conversar comigo na sexta-feira. Na sexta-feira seguinte, eu fui conversar com o Brizola, chamando ele de governador, e disse, olha, governador, o nosso apoio à sua presença é fundamental, porque já tinha naquele congresso muita gente, eu não vou dar o nome para não incomodar, tinha deputado que naquela campanha de 98 estava mais propensa a votar no Brizola que no Lula, deputado da esquerda petista, por conta da participação do Brizola na luta contra a privatização da Vale, na qual o Lula ficou naquele lenga-lenga. Então, eu propunha a chapa do socialismo democrático do PT com o nacional popular do PDT, no gosto do Daniel. Essa é a chapa do Daniel. Certamente, o Daniel quer o contrário, evidentemente. Ele quer o trabalhismo na frente, com a pressão de esquerda por baixo. Mas é essa a chapa do Daniel. Eu fiz isso em 98. Então, se eles tiverem a competência de entender que o nome que o Lula impediu que surgisse dentro do PT é o Boulos a partir da eleição de São Paulo, nós podemos ter uma disputa como protagonista de novo. Porque o Lula, como diz o Luiz Carlos Oliveira e Silva, não usa sapatênis como o nosso querido Haddad, que é uma pessoa porque eu tenho uma admiração acadêmica, mas não tenho admiração política, porque não tenho admiração política por quem pede licença da USP, Universidade Pública, para ser empregado do Marcos de Lisboa no SPER. Então, eu não tenho... Entendeu? Então, e o Boulos não, o Boulos tem marca. Ele mora na periferia, ele vem do movimento social. Nenhum outro líder político tem atrás dele uma expressão, nem o Cid tem essa expressão social que o Boulos tem atrás dele, nem o Cid tem isso, com toda a história dele, não tem. Então, objetivamente, se houver um mínimo de competência no quadro atual,
entendo o que eu estou dizendo, não há dúvida que é o Boulos com alguém do PT de vice. Mulher, viu? Não vai ser nunca o Olívio Dutra. Vai ser uma mulher, porque por causa da questão da diversidade. E aí, a minha pergunta é o seguinte... Eu deixo para o Cid comentar, não vou comentar. Minha pergunta é rapidinho. O PSOL deixou de ser considerado um partido exótico para virar protagonista com a chegada do Boulos no segundo turno de São Paulo. Você... Edmilson em Belém. Sim. Você é um quadro do PSOL. Como é que você vê o PSOL nesse jogo? E responde ao Cid, que você não respondeu, nem na minha pergunta, nem na pergunta do Cid, que é daqui para frente as tarefas da esquerda. Minha querida, eu não cansei de responder, já estou propondo até chapa como não respondi. O que eu digo é o seguinte, você primeiro sabe que eu sou um militante de base do PSOL, não mais que isso. Minha influência é no núcleo de base da Zona Sul, dirigido pelo grande Ricardo Boris, parceiro de Cid nessa torcida abjeta do Clube da Lagoa. Então, objetivamente, eu não tenho influência em cima. Aliás, estou sendo processado, está em fase final, de um processo por antissemitismo, por conta de uma nota que o PSOL fez em solidariedade ao povo da Palestina de Gaza, quando houve aquele tremendo massacre. Pois é, o PSOL fez uma nota que uma vereadora da Câmara considerou uma nota infame e me colocou como autor da nota e me processa por antissemitismo e vai chegar à reta final agora. Então, eu sou um militante de base, eu não tive nada a ver com aquela nota, embora esteja inteiramente solidário com ela, mas não tive nada a ver. Então, não me impute uma responsabilidade, eu não tenho nenhuma influência, eu não sei sequer o nome da presidente municipal do PSOL. Eu sei que é uma mulher, nem da presidente estadual, que eu também sei que é uma mulher. Não sei o nome. Eu sei que é o líder do meu núcleo, é o nível que eu participo embaixo. E qual é o papel do PSOL nessa conjuntura, Milton? Qual é a do PSOL? Depende. Eu acho que o PSOL está sob uma grande influência lamentável de identitarismo fragmentário, não identitarismo na luta de classe, porque há identitários que são, ao mesmo tempo, têm a leitura da introdução da luta parcial com a luta universal. Mas tem outros que renegam a luta universal dentro do PSOL. E tratam a discussão do conceito de classe como uma discussão de uma esquerda do século XX, como se fosse assim, não fosse no século XX que tivéssemos vivido alguns dos momentos mais gloriosos da humanidade, da história da humanidade. Temer, eu queria voltar para a questão... Daniel, você me permite aqui, porque eu ia até sugerir, porque já são quase 2:55, para a gente terminar em turno. Salvo que alguém mais queira perguntar, que a pergunta do Daniel seja a última e o Milton já faça o arredondamento final. Tá? Não ficou claro para mim como você vê a situação do Lula. Há alguns que acham que o Lula deixou de ser um grande eleitor. Você, na sua intervenção, fez menção a que o interesse dele é mais a vida privada e se livrar dos processos. Você acha que a intervenção dele vai ser menor em 22? Você acha que ele não pode, como grande eleitor, que ainda é, embora diminuído em relação ao que foi, não joga um papel aí na articulação dessa frente que você deseja, enfim, que você acha desejável? Deixa eu completar isso, Milton. Eu acho que todos estão sabendo aqui, não sei se todos os nossos telespectadores sabem, o Lula está em processo de mudança. Ele vai morar na Bahia, num condomínio em Lauro de Freitas, junto com a nova mulher dele. Quer dizer, tem gente que interpreta essa mudança, ele não ficar em São Paulo, não ir para Brasília e tal, com um certo afastamento do cenário onde as coisas estão acontecendo. Como é que você vê isso também? Eu acho que confirma o que eu tenho dito, e eu até eu respondo ao Daniel com uma pergunta. Não é 2022, não. Cadê o Lula agora? Nós estamos com campanha municipal, o PT disputando o segundo turno em Recife, a esquerda disputando, Manuela com o PT, com o Rosseto lá em Porto Alegre. Cadê o Lula? Onde é que ele está? Onde é que você está vendo o Lula? Onde é que está o Lula em São Paulo? Anuncia o dia da votação,
que inventaram aquela frase, não, porque o Tato não sei o quê e tal. O Lula já não está participando da campanha municipal. Evidentemente, ele vai desempenhar algum papel daqui até 2022 na articulação interna. Vai conversar aqui com o Ciro, vai conversar ali com o Carlos Siqueira, vai conversar com o Lupe, porque eu acho que o Lula, hoje, o que ele grande almeja, é, na verdade, que se forme um grande bloco que substitua o PSDB da origem, aquele PSDB que, teoricamente, entre aspas, teria se desligado do PMDB pela esquerda. Hoje, eu inclusive digo isso, a esquerda que era representada pelo PT passa a ser representada pelo Boulos e uma parte da esquerda do PT. O que o Lula representa, o PSDB hoje é um PMDBzão, junto com o PFL, não tem nenhuma diferença, e o que era o PSDB, que chegou a ser cogitado como aliado primordial na campanha de 94, é isso que o Lula quer fazer com o Ciro, no meu modo de ver. Mas sem ele, não é ele, é o Ciro. Também não estamos discutindo 2022, só discutindo em 2022, não tenha dúvida. Agora, assim, nesse nível, bate-papo em torno de um copo de cerveja, como ele antes fazia ali, convidando você, Chico Alencar, para ir no sítio dele, para vocês me atacarem e me chamarem de sectário e tal. Lembra quando fazia? É a mesma coisa hoje. Então, ele está nesse jogo, no meu modo de ver. Ele está saindo fora, porque ninguém vai para Lauro Jardim para controlar o principal diretório do PT, que está em São Paulo. Vai para Lauro Jardim para se Lauro de meter Freitas. com o PT. Lauro de Freitas. Exato. Lauro de Freitas. Para se meter com o PT. Lauro de Freitas não poderia estar fazendo o que o Getúlio fez quando foi para é outra comparação que eu o Itu do Lula. Eu acho outra comparação que eu considero desleal do Lula com Getúlio, porque Getúlio é um estadista que, com todas as divergências... Esse, sim, foi um trabalhista, porque nunca se pretendeu, nunca disse que era de esquerda, mas foi muito mais... O Lula é um herdeiro do Vargas. Mas ele nega. O PT se formou negando o Vargas. Vamos ter isso claro. Negando o Vargas. Negando, inclusive, a legislação sindical do Vargas, que agora não temos que defender de qualquer forma. Mas agora eu digo, numa boa, Daniel. Numa boa, eu acho que ele indo para lá, ele está se juntando ao pior PT do Brasil. Que o PT do Rui, que é Rui Castro, né? Ele, meu amigo... Não é Castro, não. O Rui Castro é um escritor jornalista. Rui Costa. Aliás, está fazendo muito boas crônicas também. Rui Costa. Olha, eu estou com 82 anos, então relevem a memória de nome, que eu lembro da Cristina Serra, eu lembro da Andréia, lembro do Cid, lembro do Daniel, e não me peçam mais, porque daí em diante já começa a confundir. Agora, ele está indo para perto do pior PT do Brasil, que é o PT aliado do ACM. Que é o Milton, deixa eu discordar. Ele está indo para longe da política. Nesse sentido, do PT, ele não vai estar no PT da Bahia. Se ele quisesse fazer política, ele ficava em São Paulo e ia para Brasília. Milton, longe da política. É um movimento tático, gente. Eu vejo o Lula é um animal político. O Lula não está se retirando da política. Ele está fazendo um recuo da Melê para poder, no eventual posterior... Eu acharia ótimo, Daniel. Porque quando você se afasta da Melê, você se preserva muito politicamente para o momento seguinte. Depende. Quando você não está tendo que responder a processo, e tem os processos... Vai lá, Cristina, senão você não vai se colocar. Na verdade, é uma rápida pergunta por causa de uma coisa que o Milton mencionou de raspão, que é o Ciro Gomes. Teve aquela conversa do Ciro com Lula. Me parece que o Ciro está mais preocupado em buscar aliados à direita do que à esquerda, né? Então, eu não consigo ver o Ciro Gomes junto nem com Lula, nem com Boulos, e muito menos nessa frente de esquerda, possivelmente em 2022. Não é o que te parece? Do ponto de vista programático, é bizarro. Isso que você está dizendo é verdade. Aliás, acho uma contradição com o que ele desenvolve como programa alternativa desenvolvimentismo no Brasil. Do ponto de vista programático, ele está à esquerda da cúpula petista. Do ponto de vista programático. Agora, é verdade que o movimento que ele faz é que ele pensa, como é que ele está agindo? É como o Bolsonaro. Quando o Bolsonaro se aproxima do centrão, ele sabe que a base social absolutamente abjeta que está atrás dele, que era a chamada maioria silenciosa que saiu do armário, essa tem que ir com ele porque não tem alternativa. Então, quando ele se aproxima do centrão, o que ele quer é neutralizar os Rodrigo Maias, os Hucks e companhia bela.
Quando ele faz essas composições com o Centrão, ele divide o Centrão no lançamento das outras candidaturas. Então, no meu modo de ver, o Ciro está fazendo isso, porque assim, a esquerda não vai ter alternativa, virá comigo de qualquer maneira. Eu preciso ganhar a direita. Só que o Boulos subindo, o Ciro vai ser obrigado a voltar para a posição de esquerda. Muito bom. Bom, pessoal, alguém mais quer dar um pitaco? Vamos chegando ao final, então. Posso dar o meu? Claro, já ia passar a bola para você. Já ia passar para você as palavras, não as últimas palavras, porque está muito longe disso, mas você encerrar a sua participação nessa entrevista. Vamos lá, para terminar o meu. Digamos que seja o pontapé da prorrogação. Pontapé inicial da prorrogação. Eu quero dizer, olha, Cid, com toda ele, foi uma imensa alegria ter sido convidado para esse papo com vocês, e eu vejo como papo, porque Andréia, Cristina, Daniel e você não são colegas, não são pessoas porque eu tenho afeto pessoal, respeito muito grande e com quem eu quero continuar convivendo em tudo que me resta de vida. Vocês, para mim, são pessoas exemplares e foi uma honra para mim estar nesse papo com vocês. Muito bem. Obrigada. Opa, Um abraço. Teremos Milton Temer parte 2, hein? Daqui a 2 anos. Tchau. Tchau. Não vá para Lauro de Freitas, hein?